Ok, cenário diferente hoje porque eu não estou no meu escritório, mas eu precisava gravar esse vídeo. Eu prometi que eu ia gravar esse vídeo sobre a final da Champions League. Vou me ajeitar na cadeira para conversar com vocês. Esse vídeo não vai ter edição, tá? Espero não tropeçar nas palavras como normalmente eu faço, porque nem mesmo o tratamento de áudio vai ter. Vamos lá. Eu não tenho mais palavras para definir o Real Madrid. A gente não consegue mais definir esse que é o maior time de futebol da história. Não este elenco do Real Madrid, mas a instituição Real Madrid. A gente não consegue mais qualificar, classificar, porque não temos mais palavras para como transmutar em palavras essa que é a maior instituição da história do futebol. Eu não estou exagerando, não é por causa de um título, não é por causa desse título. E eu nunca defino os vencedores, os campeões, ou a grandeza dos campeões, pelo número de conquistas, mas sim em como eles conquistam esses títulos. A gente não mede o tamanho de um Michael Schumacher por causa dos 7 títulos, mas sim como ele conquistou. A gente não mede a grandeza do Ayrton Senna, não apenas por causa dos 3 títulos mundiais, mas em como ele fez isso, em como ele impactou, em como ele deixou marcas ao conquistar esses títulos mundiais. O Real Madrid conquista pela 15ª vez a UEFA Champions League. Não é pouca coisa. É uma máquina de jogar futebol. É uma máquina para conquistar um campeonato que é um dos mais difíceis do mundo. Não é fácil ser campeão da Champions, que dirá 15 vezes. E da forma como vem fazendo. Eu antes diria que era com requintes de crueldade, essa ideia do Real Madrid em passar pelos seus adversários como que eu vou dizer, da forma mais calculada possível. Porque não foi um jogo fácil contra o Borussia Dortmund. Não foi um jogo onde o Real Madrid dominou a partida, bem longe disso. O Dortmund esteve muito mais próximo de marcar o primeiro gol no primeiro tempo, pelas jogadas de contra-ataque, principalmente pelas bolas de contra-ataque infiltradas nas costas da zaga do Real Madrid. O Real Madrid, durante o jogo inteiro, muito deslocado nas suas ações para a esquerda, e aí calcando o seu jogo em cima do Vinícius Júnior, da habilidade do Vinícius Júnior. Na minha modesta opinião, faltou um pouco do Rodrigo do lado direito para poder dar um pouco mais de fluidez para as jogadas. Faltou o Bellingham no meio campo. Entendo que o Bellingham foi muito bem marcado, mas é o Real Madrid. Aí vem o segundo tempo, o Ancelotti, como na entrevista que ele deu no final do jogo, a gente ajeitou uma coisa aqui e ali, conseguimos acertar o time. Vem o primeiro gol do Carvajal, até dá para dizer que é uma jogada ensaiada, mas é surpreendente vindo de um jogador da estatura dele. O Borussia Dortmund sentiu esse lance, sentiu o gol, e com a pressão do Real Madrid, o segundo gol do Vinícius Júnior. Aliás, o Vinícius Júnior se torna o primeiro brasileiro a marcar gols em 2 finais da Champions League. E para aquelas pessoas que diziam que o Vinícius Júnior seria um fracasso, onde está o seu Deus agora? Aliás, eu estou pensando muito no Vinícius Júnior, nessa conquista, na conquista de 2022. Eu estou pensando muito no que esse cara está passando e no que ele vai continuar a passar e o quanto que ele está conquistando, mesmo com tudo isso. Às vezes eu tenho que pensar que eu devo agradecer ao Vinícius Júnior por ele persistir, resistir e não desistir. Que isso me ajuda também a seguir em frente. Aliás, quantas histórias tem esse Real Madrid de 2024? O Ancelotti, que de alguma forma teve o caminho dele cruzado com o da seleção brasileira. Na verdade, o Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, forçou a barra, tentando colocar o caminho do Ancelotti no nosso caminho, algo que, obviamente, não deu muito certo. E aí o Ancelotti conquista a La Liga, conquista o Campeonato Espanhol e agora conquista a Champions, e está muito próximo de se tornar o treinador mais vencedor do Real Madrid.
que história. Da mesma forma, a história do Tony Kroos, que encerra o seu ciclo profissional no topo. Tudo bem, vai ter a Eurocopa pela Alemanha, e a gente tem que torcer para a Alemanha não ir bem, porque eu entendo que o Tony Kroos agora virou uma pedra no sapato na tentativa do Vinícius Júnior em ser o melhor do mundo. E sinceramente, eu não ligo se o Vini Júnior não vencer a Bola de Ouro. Ele já é o melhor jogador do mundo. Ele foi o melhor jogador dessa edição da Champions. E isso não é algo subjetivo. Compara o desempenho do Vini Júnior com o Jude Bellingham e vocês vão ver que, obviamente, claramente, o Vini Júnior teve o melhor desempenho e teve uma performance digna de melhor jogador da Champions, o que eu acredito que ele sim é o melhor jogador da edição do Campeonato Europeu. O Jude Bellingham, um garoto de 20 anos apenas. Como que a vida desse cara vai mudar a partir de agora? Ele estava incrédulo após o final da partida. Ele não acreditava no que estava acontecendo. E é legal a gente ver essas manifestações das pessoas que buscam, lutam pelos seus sonhos, buscam pelos seus objetivos e quando alcançam, estão tão felizes que realmente não conseguem acreditar que aquilo aconteceu. Então, o Real Madrid de 2024 é um Real Madrid de muitas histórias. É um Real Madrid que não encheu os olhos na final, teve muitas dificuldades para derrotar o Borussia Dortmund, mas sem dificuldades não dá para dizer que é o Real Madrid. Ele faz parecer fácil. Ganhar 15 vezes a Liga dos Campeões parece algo fácil, mas não é. Passa bem longe disso. O Real Madrid mostra que ele é um gigante que sabe sofrer e vencer. E isso vai fazer toda a diferença quando a gente olhar para trás e ver a história desse time e ver como esse time se tornou uma lenda dos esportes. É muito difícil você ter um time, uma franquia esportiva, uma equipe de automobilismo que seja tão dominante, que seja sinônimo de sucesso de uma forma tão emblemática, que seja sinônimo de vitória de forma tão clara. Se a gente procurar no Google ou no ChatGPT sinônimo de vencedor, vai vir o escudo do Real Madrid. Eu confesso que me emocionei com essa conquista como eu achava que não ia me emocionar. Porque, como eu escrevi no texto lá no blog, eu cheguei a sentir raiva do time dos Galácticos. Eu achava irritante, insuportável um time vencer porque tinha uma panela de jogadores espetaculares jogando juntos. Eu tive a sorte de ver os Galácticos jogando. Essa que é a realidade. Assim como eu tenho a sorte e a felicidade de ver esse Real Madrid, que foi construído tijolo por tijolo, onde o Ancelotti foi buscar esses jogadores em diferentes centros, em diferentes mercados, buscar o Vinícius Júnior no Brasil, que sequer teve um jogo como profissional no Flamengo. Onde muitos tiveram a coragem de dizer que o Real Madrid estava contratando uma farsa. O Real Madrid estava contratando um jogador que era um engano, que era uma mentira. Eu quero saber onde é que estão esses críticos agora. Aliás, eu sempre me pergunto onde estão os críticos, que normalmente são aquelas pessoas que não conseguem ganhar nem no PlayStation, não conseguem vencer jogos nem no final do FIFA, porque não sabe utilizar o controle direito. Essas mesmas pessoas, ou boa parte delas, tiveram a coragem de massacrar o Vinícius Júnior antes mesmo dele chegar na Europa. Onde estão essas pessoas? Para você, onde está o seu Deus agora? Temos um Real Madrid com 15 títulos. Temos um Real Madrid que mais uma vez mostrou para o mundo que sabe sofrer e vencer para ganhar uma Champions League. Temos um time, um clube simplesmente fantástico, sem precedentes para a história do esporte. E acho que dessa forma também nós temos a oportunidade e o privilégio de ver a história sendo escrita. A parte mais feliz de tudo isso não é nem pelo fato de termos brasileiros mais uma vez conquistando a Champions,
Éder Militão, Rodrigo, Vini Júnior, parabéns. Vocês representam o Brasil no futebol de uma forma exemplar. Parabéns pela conquista da Champions. Não é por isso. Não é pelo Toni Kroos, não é pelo Jude Bellingham, não é nem pelo Courtois, que teve uma partida excepcional, não é pelo Ancelotti. É pela felicidade de testemunharmos a história sendo escrita. É pela felicidade em perceber que o mundo do futebol tem como a máxima representação de sucesso ninguém menos que o Real Madrid. Talvez não pudesse ser diferente ou não poderia ser diferente. Tinha que ser o Real Madrid. Tinha que ser o maior time de futebol da história. De novo, não estou falando de elenco, eu estou falando de história. O conjunto da história do Real Madrid é muito difícil de comparar com qualquer outra coisa no mundo dos esportes. E é por isso que a gente está aqui, ano após ano, testemunhando a história sendo escrita. Se você ficou irritado com o título do Real Madrid, se ficou irritado com a forma que o Vinícius Júnior comemorou o segundo gol, o problema é seu. Azar o seu. Você está perdendo a enorme oportunidade de testemunhar algo incrível acontecendo diante dos nossos olhos. Eu sei, é chato quando o melhor sempre vence, mas eu acho justo que o melhor vença. É justo. De novo, eu não sei mais o que dizer. E fico feliz pela forma como eu me sinto com o título do Real Madrid na UEFA Champions League de 2024. Não poderia ser diferente. Não poderia ser de outra forma. Com todo respeito ao Borussia Dortmund, que fez uma campanha incrível, uma campanha lindíssima, derrotando times que talvez estivessem mais gabaritados e mais capacitados para jogar uma final de Champions. Mas esse Borussia Dortmund estava habilitado. Esse Borussia Dortmund tinha sim condições de disputar uma final de Champions. Talvez não fosse páreo para um Real Madrid que mais uma vez mostrou que é um time gigante. E é isso. Sem edição, sem cortes, peço desculpas pelos tropeços, mas esse é o meu registro, é o meu testemunho de fé diante desse Real Madrid, um gigante que sabe sofrer e um gigante que sabe vencer.